a casa caiu para o filho do Lula, o Lulinha, e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa bomba, gente, tá? Que devastou o governo Lula e a esquerda aqui agora, neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva acaba de confirmar que fará guerra de verdade contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? Lula surtou de vez, enlouqueceu de vez. Lula da Silva, agora em evento, acabou de confirmar que fará guerra de verdade contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu vou trazer também mais essa bomba que explodiu e que deixou a campanha, gente, a equipe de campanha do Lula e membros do governo Lula muito preocupados com esta nova declaração bombástica de Lula da Silva. E o que é que o Lula está querendo de fato com essa declaração bomba contra Donald Trump? Eu vou revelar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Outra bomba, gente, tá? Alexandre de Moraes denunciado em tribunal internacional. Alexandre de Moraes denunciado em tribunal internacional por crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade é a bomba que explodiu no colo do ministro Alexandre de Moraes neste exato momento. Eu vou explicar tudo para vocês. E o desespero tá tomando conta, gente, tá? De integrantes do STF após essa bomba que acabou de ser divulgada. Alexandre de Moraes denunciado em tribunal internacional por crime contra a humanidade. É simplesmente chocante, desesperador para a Suprema Corte, para os ministros do STF. E eu vou trazer essa informação também nos mínimos detalhes. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui, você já sabe como é que funciona, mas vocês achou que eu ia esquecer? Não vou esquecer de forma alguma de convidar você para se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo, aqui no canal da Fabi, canal Fabiana Cardoso, sempre, gente, tá 24 horas por dia, trazendo notícias de altíssima qualidade, é o que você encontra toda vez que você abre um vídeo do canal Fabiana Cardoso. Sem enrolação, vamos direto para a informação? Logo de cara, deixa eu trazer aqui, mais uma vez, Lula ataca Donald Trump de forma sorrateira e covarde, como sempre foi. Vejam só. Vocês percebem, companheiro da imprensa, vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. É, Lula da Silva, hein? O Pinscher rosnando contra um pitbull Rottweiler, né? Só vou falar quando o Trump falar. Eu acho que o Donald Trump deve estar com muito medo do Lula, né, gente? Deve estar com muito medo, eu imagino. E agora, gente, mais uma bomba acaba de explodir no colo do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Colunista Lauro Jardim trouxe aqui essa informação. A articulação de Eustáquio e advogado de Zambelli para denunciar Moraes em Tribunal Internacional em Haia com acusação de crime contra a humanidade. Ou seja, membros da direita, Eustáquio, né, o jornalista Oswaldo Eustáquio e o advogado da Carla Zambelli vão denunciar o Alexandre de Moraes no Tribunal Internacional, denunciando o ministro Moraes de crime contra a humanidade, gente. Que bomba pra cima do Moraes foi essa? Tá aqui. Oswaldo Eustáquio esteve no mês passado em Haia, sede do Tribunal Penal Internacional. Conversou com advogados da Holanda, Espanha e Bélgica. O motivo? Buscar subsídios e entender os fundamentos para denunciar supostos abusos de Alexandre de Moraes
à corte, responsável por julgar crimes de guerra contra a humanidade e de agressão, além de genocídio. Junto ao advogado Fábio Pagnosi, que defende Carla Zambelli, o blogueiro bolsonarista o jornalista, vai protocolar uma representação no Tribunal de Haia em agosto, como mostrou a CNN. A dupla está reunindo casos e procurando associações para fundamentar e subscrever o documento, uma vez que o Tribunal Penal Internacional não admitiria casos isolados. Além de Zambelli e do próprio Oswaldo Eustáquio, uma das situações a serem citadas é de Eduardo Talhaferro. A tese a ser defendida é que Moraes teria cometido crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade por sua atuação contra um grupo político conservador brasileiro. A tendência é que o Instituto Grito de Liberdade, que auxilia presos do 8 de janeiro, e uma associação de advogados conservadores também endossem a denúncia contra o ministro Moraes. Um dos motivos da ida de Eustáquio à Haia foi o caso de Zambelli. Na época, a ex-deputada ainda estava presa na Itália em meio ao julgamento que analisa sua extradição. Ela foi solta no início de julho, após a justiça italiana determinar que o processo volte à estaca zero. Então, gente, o advogado da Carla Zambelli e o jornalista Oswaldo Eustáquio estão partindo para cima do ministro Alexandre de Moraes. Vai fazer uma denúncia em tribunal internacional, acusando o ministro Moraes de crime contra a humanidade. Eu acho que o ministro Moraes não deve ter ficado muito feliz aí com essa notícia. Eu acho que não. Vamos lá, gente, porque agora a bomba é pra cima do Lulinha, gente, A Polícia Federal pegou o Lulinha de surpresa, com demora nas investigações. Eles querem arquivar isso rápido, para ontem. Afinal de contas, a Polícia Federal está investigando, Está investigando, pode ir muito longe. Vai que eles encontram algo que possa incriminar o Lulinha. Então, eles querem que acabe com isso logo. Defesa do Lulinha. Os advogados do Lulinha estão desesperados. Defesa de Lulinha cobra conclusão de inquérito antes do prazo da Polícia Federal. Defesa do Lulinha, em ato de desespero, cobra que a conclusão de inquérito saia antes do prazo da Polícia Federal. Isso aqui, para mim, é puro desespero, gente, A defesa do Lulinha, do Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, intensificou a pressão pelo arquivamento da investigação que apura sua suposta ligação com o empresário careca do INSS. O movimento ocorre enquanto a Polícia Federal conclui o primeiro inquérito sobre fraudes do Instituto Nacional do INSS. Ou seja, a Polícia Federal acabou de concluir o inquérito indiciando, acho que 48, Indiciando 48 pessoas ligadas aqueles que saquearam os velhinhos do INSS. Então, foi concluído pela Polícia Federal e indiciou 48 criminosos, inclusive membros de dentro do governo Lula, o Stefanuto. Porém, gente, o Lulinha deve estar muito desesperado. A chegar a esse ponto aqui de pedir para arquivar antes da hora, é muito desespero, Eu acho que ele está pensando assim, o Lulinha. Gente, indiciou 48... para chegar em mim, é 2 tempos. Então, ele quer que isso aqui seja arquivado. A corporação fez o indiciamento de 48 pessoas, mas sinalizou que a apuração relativa ao filho do presidente Lula da Silva deve avançar apenas no próximo ano. Só que eles não querem que fique para agora, eles querem finalizar, eles querem arquivar essas investigações contra o Lulinha. É esse o desespero. Segundo a defesa, não existem elementos que justifiquem a continuidade da investigação. O advogado Marco Aurélio Carvalho afirmou que Lulinha não mantém nenhum vínculo com as irregularidades investigadas e criticou a demora da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, gente, pegou o Lulinha de surpresa com essa demora nas investigações. Eles querem que isso aqui seja arquivado para ontem. Esperamos, enfim, olha só a defesa desesperada, os advogados desesperados do Lulinha.
Esperamos, enfim, que a Polícia Federal reúna toda a equipe necessária para investigar e encerrar esse assunto quanto antes, disse o advogado ao jornal Estado de São Paulo. No caso de Fábio, acho que vão arquivar em breve. Ele não tem relação direta ou indireta com absolutamente nenhum malfeito do INSS. Coloquei Fábio à disposição da PF e do STF para ser ouvido e não chamaram. No início deste mês, a defesa solicitou uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal. Olhem só. No início deste mês, os advogados do Lulinha solicitou uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, para sustentar a ausência de justa causa no inquérito e reiterar o pedido de arquivamento. O encontro ainda não ocorreu em razão da agenda do diretor, que esteve em viagem internacional. Resumindo para vocês, gente, tá? André Mendonça tá tocando o terror na Polícia Federal sobre as investigações contra o Lulinha. É isso que está acontecendo. André Mendonça tá tocando o terror, o medo tá tomando conta, o desespero tá tomando conta, com possibilidade de sair até prisão de Lulinha. A depender do que a Polícia Federal investigar, encontrar, prisão do Lulinha pode ser até decretada pelo ministro Alexandre Moraes, pelo ministro André Mendonça, perdão. André Mendonça pode decretar a prisão do Lulinha, a depender do que for encontrado nas investigações. Então, eles estão enlouquecidos para que seja arquivado aí o quanto antes. E aí, gente, é desespero ou não é? E agora, a gente tem mais desespero dentro do governo Lula, gente. Tá? Governo Lula vê jogo de cartas marcadas entre Marco Rubio e Flávio Bolsonaro. Ora. Jogo de cartas marcadas. O Lula está preocupado de que o Flávio Bolsonaro esteja fazendo ali uma jogada de mestre para atingir o Lula. Será que isso faz sentido? Vamos ver aqui. A declaração do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, responsabilizando o presidente Lula do PT pelo novo tarifaço contra produtos brasileiros, reforçou na avaliação de integrantes do governo Lula, o governo federal, a conclusão de que a disputa comercial ultrapassou a esfera econômica e invadiu a arena política. A percepção do Palácio do Planalto, ou seja, do governo Lula, é que a ala mais ideológica da administração de Donald Trump trabalha em convergência com aliados brasileiros do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, para desgastar o Lula às vésperas da eleição. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Lula, ele está preocupado, está desesperado, porque ele está enxergando que está acontecendo um conluio entre Marco Rubio e entre os aliados de Flávio Bolsonaro, para que o Marco Rubio fizesse lá aquela declaração. O Marco Rubio fez uma declaração colocando a culpa no Lula, com relação aí ao tarifaço. E o governo Lula não gostou. Parece que tá meio, eles estão desconfiados que é um conluio entre Marco Rubio e aliados do Flávio Bolsonaro para ajudar o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Que medo é esse do Lula, hein, gente? Que medo é esse do Lula? O Lula não gostou da declaração do Marco Rubio, dizendo que a culpa do tarifaço não é do Flávio Bolsonaro. A culpa do tarifaço é do Lula. E seu próprio Marco Rubio fez questão de esclarecer para o povo brasileiro. Povo brasileiro, a culpa do tarifaço é do Lula. Pela incompetência do Lula, que pensou no seu próprio ego e não negociou de boa fé. Para desespero de Lula da Silva, o Marco Rubio já tratou de derrubar as narrativas da esquerda, porque sabia muito bem que o Lula sabe que o Lula vai tentar utilizar isso aqui para fazer campanha, para fazer política contra o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, e realmente é o que está acontecendo. Marco Rubio não errou. O jornalista acaba de explodir uma bomba que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Tem a ver com o desespero
para perpetuar o Lula no poder. Gente, o desespero tomou conta, não só do Lula, não só do governo Lula, não só dos companheiros do Lula, mas até os institutos de pesquisa entraram em desespero para que Lula se perpetue no poder. Você deve estar perguntando por que os institutos de pesquisa estão fazendo de tudo, pelo menos a Quest, né? Tá fazendo de tudo para ajudar o Lula. Tem algo por trás disso? Pior que tem, gente. Aí é que vocês vão ficar chocados. Só assistam, vejam só. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma bomba, é um escândalo, é obsceno. Instituto de Pesquisas que coloca Lula em primeiro lugar, vencendo no primeiro turno, no segundo turno, está ligado ao PCC, lavagem de dinheiro para o PCC, organização criminosa que o Lula defende, que foi lá nos Estados Unidos fazer lobby para que não fosse reconhecida como terrorista. Uma coisa ligada à outra. Que loucura é essa? A gente sabe que esses institutos de pesquisas, eles conseguem sim manipular parte da opinião pública, principalmente daqueles que estão desatentos, que não gostam de política, que não gostam de assistir notícias, ficar sabendo o que está rolando no mundo da política. Eles vou na pesquisa, o que está dando a pesquisa aqui? A Lula ganha em primeiro e segundo turno, então isso é melhor para o Brasil, vou nessa tendência aqui. São essas pessoas que eles tentam atingir. Agora, esse instituto de pesquisa não poderia estar atuando ainda fazendo pesquisa. A direita não vai fazer nada? Nenhum deputado ou senador do espectro da direita não vai entrar com nenhuma representação no STF? Vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero mostrar para vocês. Está aqui, ó. Saiu até na televisão, bloqueio de 176 milhões de reais da Genial Investimentos, ligados à Genial Quest. Sim, aquela pesquisa que saiu alguns dias atrás, dando Lula em primeiro lugar, no primeiro e no segundo turno. Aí o Clark de Souza, o amigo, colocou na rede social dele lá. Então quer dizer que no dia 4 de maio de 2026, a Genial Investimentos teve um bloqueio milionário em uma operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao PCC. E essa Genial Investimentos é parceira da Genial Quest? A Genial Investimentos é uma plataforma financeira patrocinadora, contratante e financiadora de pesquisas, enquanto a Genial Quest é um instituto de pesquisas e consultorias, responsável por realizar a coleta de dados e analisar as estatísticas dos levantamentos. Então quer dizer que a Genial Quest está dando ampla vantagem ao Lula, que lutou para que o Comando Vermelho e o PCC não fossem classificados como células terroristas e que lutou para que o crime organizado não fosse prejudicado? Ah, entendi agora, disse o Clark de Souza. 176 milhões de reais é o que está sendo aí colocado, essa Genial Investimentos ligada à Genial Quest. Lana, isso é um absurdo, tem que ser investigado, tem que ser esclarecido, porque eu lembro que lá em 2022 já teve uma tentativa de fazer uma CPI contra os institutos de pesquisas que erraram tudo, davam a vitória do Lula com ampla vantagem e foi ali, ó, com menos de 3 milhões de votos, uma coisa assim. É obsceno, cara. Tem alguns anos já, né, algumas eleições passadas para cá que a gente já vem denunciando, falando com relação a essa questão de que os institutos de pesquisa podem fazer algum tipo de manipulação nessa divulgação das pesquisas. Eu lembro que em 2022, por exemplo, estava muito em voga essa pauta. Depois ainda do primeiro turno, teve o primeiro turno das eleições, e aí do primeiro para o segundo, se eu não me engano, ex-ministro Anderson Torres tentou fazer algum tipo de averiguação com relação a esses institutos de pesquisa, mas ele foi no outro dia, o TSE, que era presidido por vocês sabem quem? Ministro Master. Não deixou. Não deixou. Eu lembro disso. Não deixou. Ele está preso hoje, né, pelo atual regime. Né? Tá refém do sistema. Ele está refém do sistema, né? Aliás, ele, como ministro da Justiça, aprendeu muita droga, né? Do crime organizado. Aprendeu muita droga, fez muitas operações. Foi um sucesso, né? Como ministro da Justiça. Está preso, né? Acusado de um crime que não cometeu, também estava passando suas férias com a família nos Estados Unidos e está preso pelo atual regime. E agora nós temos a Genial Quest, que dá o Lula em primeiro lugar, segundo, com ampla vantagem, com a possibilidade de lavar dinheiro para o PCC. Aí Lula defende PCC. Lula defende bandido, a gente sabe, né? Ele tem que defender os seus. E não tem nenhum deputado, que o lindinho, né? A gente sabe que o feio, tudo, ele vai lá, toque no STF, faz um pedido, Flávio Dino, o ministro Master, e eles passam a investigar, abrem inquéritos a partir desses pedidos da esquerda. Aí não tem ninguém da direita para ir lá bater a porta do TSE, do senhor Nunes Marques, ou do Mendonça, porque esse instituto de pesquisa, até que tudo seja esclarecido, não poderia estar atuando lá.
compromete o resultado, inclusive, dessas pesquisas apresentadas. Nós não sabemos quais são os métodos, os reais métodos, a metodologia dessas pesquisas. Eles colocam ali como metodologia, como foi feita ali o cálculo para a margem de erro e tal, mas a gente não sabe onde é que eles fazem as perguntas, como que eles fazem as perguntas, se as perguntas são induzidas, se a pesquisa é feita em reduto esquerdista, que é muito fácil, você faz aí num lugar onde só tem esquerdista. A Genial Quest era para ser um instituto, nesse momento, um instituto sob suspeita, cara. Não precisa, acho que ela não tem como continuar fazendo nenhum tipo de pesquisa, né, e divulgar com relação às eleições. Eu acho que, mas a gente vê que tem 129 milhões de motivos para também certos ministros não estarem na corte e até hoje canetam diariamente sem nenhuma preocupação e sem nenhum constrangimento. Então, assim, se a própria Suprema Corte não dá o exemplo, imagino que não acontece, né? Então... Essa é a democracia que eles defendem. Parece, gente, né? Uma grande coincidência. É só coincidência, viu? O que eu tô falando aqui é só uma coincidência, eu não tô afirmando nada. Deixe aqui o seu comentário, a sua revolta, porque eu queria ver algum deputado, algum senador do espectro da direita fazendo barulho, batendo a porta do STF, do TSE, para que esse instituto de pesquisa caia fora. Não faça mais pesquisas até que consiga provar que não tem nenhuma ligação com isso, porque está sob suspeita. O dinheiro, 176 milhões. É um absurdo. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Tem que ser expulso mesmo, gente, tá? No mínimo, muito estranho, né? 166 milhões, instituto aí, PCC... Que bomba, gente, que bomba que o jornalista Rodolfo acabou de explodir, gente. E aí, gente, o que é que vocês acham que é só... Porque assim, gente, saiu mais ou menos 4 a 5 institutos de pesquisas. Todos, tá? Basicamente todos dando ali Lula tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro. Mas a Quest... dando 45 para o Lula e 37 para o Flávio Bolsonaro. Gente, 8 pontos de diferença. Ô, Quest, vocês podiam ter tentado pelo menos disfarçar, porque ficou muito descarado. Sério mesmo, ficou muito descarado. Se tivessem disfarçado um pouquinho mais, tipo, colocado 45, 41, 45, 42, mas 45, 37, deu muito na cara, gente. E agora com essa bomba, eu também concordo que esse instituto de pesquisa, Genial Quest, tem que ser afastada, proibida imediatamente. Apurações, investigações tem que acontecer para ver se realmente é só uma coincidência ou se uma coisa tem a ver com a outra, né? Gente, descaradamente tentando aí, né, ajudar Lula da Silva, gente, tá muito descarado. Tem que ser investigado, sim, parlamentares, senhores senadores, deputados de direita, se debrucem sobre essa denúncia aqui, porque ela é muito mais grave do que parece ser. Se isso aqui realmente estiver acontecendo, pode prejudicar muito o Flávio Bolsonaro. Isso aqui, tá? Se estiver realmente acontecendo, pode prejudicar muito o Flávio Bolsonaro. Vamos lá, gente. E aí, vocês também concordam que essa Genial Quest tem que ser, né? Tem que parar por enquanto, até as investigações acontecerem e comprovarem que realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora, gente, mais uma bomba. Deixa eu acelerar aqui, gente, para trazer o número maior de notícia no menor espaço de tempo, tá? Vejam só, mais uma declaração bombástica de Lula da Silva, gente, tá? A gente tem informação de bastidor que a equipe de campanha do Lula estão desesperados porque, mais uma vez, Lula da Silva falou o que não deveria. Lula diz que fará guerra da verdade contra Trump após tarifaço. Ou seja, Lula da Silva está dobrando a aposta, peitando e confrontando um dos homens mais poderosos do mundo, simplesmente presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele diz que fará guerra da verdade contra Trump após tarifaço. Isso acabou de acontecer em evento, gente. Há poucos instantes, o presidente Lula da Silva discursou nesta sexta-feira em alusão ao tarifaço de 25% anunciado nesta semana pelo governo dos Estados Unidos às exportações brasileiras. Lula, em pronunciamento realizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, reforçou o interesse em fazer uma guerra ao presidente norte-americano Donald Trump.
Ele disse o seguinte, abre aspas, o Brasil não tem interesse em guerra. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele, o Donald Trump, é a guerra da verdade. Quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos, afirmou Lula, agora há pouco em evento, gente, tá? Nessa guerra, anunciada por Lula, Trump terá de usar uma arma da palavra, completou o líder brasileiro. Ele está dando ultimato para o Donald Trump. Em seu segundo pronunciamento público, após os Estados Unidos oficializarem a aplicação da tarifa de 25% a uma lista de produtos brasileiros exportados para o país norte-americano. Mais cedo, também no Rio de Janeiro, Lula condicionou sua manifestação a uma resposta pública de Donald Trump. Quando Trump falar, eu falarei. Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo, disse Lula.